você não está lutando contra o inimigo errado? Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Mariana Borges e hoje nós vamos conversar sobre lutando contra o inimigo certo. Será que você, na sua casa, na sua vida, você tem se deparado com lutas, dificuldades, seja lá onde for, mas será que você não está lutando contra o inimigo errado? Hoje de manhã eu estava fazendo meu devocional com o Senhor e o Senhor me atentou para a história de Davi, quando ele estava fugindo do rei Saul. E em alguns momentos, enquanto Davi se escondeu do rei Saul, Deus o direcionava em todos os momentos, porque Davi se preocupava em buscar a orientação do Senhor. Ao passo que Saul foi consultar uma médium, né? Foi invocar espírito dos mortos para poder ser direcionado por esses espíritos. Mas a Bíblia repetidamente ela fala, e Davi consultou mais uma vez ao Senhor, se ele deveria ir naquela batalha, se ele deveria ficar, se ele deveria recuar, se o Senhor ia dar vitória a ele ou não. Davi tinha essa preocupação. E no Antigo Testamento, Davi e Saul apontam para uma vida no espírito e a vida na carne. O rei Davi aponta para uma vida no espírito e o rei Saul aponta para uma vida na carne. Lá em 1 Samuel, capítulo 23, vai dizer que um dia Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubavam cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor, devo ir atacá-los? E aí o Senhor começa aqui um diálogo com Davi fazendo perguntas e o Senhor dando respostas, porque sim, Deus é Deus de resposta. Só que mais à frente fala que Davi continuou fugindo de Saul, mas Deus não permitiu que Saul o encontrasse. Porém, foram até Saul em Gibeá e disseram, sabemos onde Davi está escondido, está nas fortalezas de Oreza, na colina de Haquilá, no sul de Gesimon. Desça, quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e o entregaremos em suas mãos. Que o Senhor os abençoe, disse Saul. Finalmente alguém se preocupou comigo. Nessa hora, o Senhor falou comigo. Saul lutava contra o inimigo errado. Tem um texto mais para trás que fala que Saul matou todos os sacerdotes, porque um sacerdote tinha consultado o Senhor em favor de Davi. E quando o rei Saul ficou sabendo que esse sacerdote havia consultado o Senhor em favor de Davi, ele foi lá tirar satisfação com esse sacerdote. E o sacerdote começou a falar muito bem de Davi. Não, meu senhor, se existe um homem honrado, se existe um homem fiel, é o teu servo Davi. Ele se coloca na frente das tuas batalhas, ele é o comandante do seu exército, ele é excelente no que ele faz, ele não é um traidor, ele não é um perseguidor do Senhor. E Saul começa a dizer, você está se macumunando com Davi para me trair. E aí ele ordena que o seu comandante mate todos aqueles sacerdotes. E foi uma chacina, todos eles foram mortos. E só que Saul, nesse episódio aqui, uma pessoa se levantou para dizer onde Davi estava e que armaria essa emboscada para entregar Davi na mão de Saul. E logo Saul diz, Deus os abençoe. Até que enfim alguém se preocupou comigo. Você percebe que Saul estava completamente movido pelas suas emoções? Você percebe que o rei Saul estava completamente envolvido pelas suas emoções, sendo governado pela sua carne, sendo governado, perseguindo o inimigo errado. Nesse episódio aqui, o Senhor falou comigo, Saul estava perseguindo o inimigo errado, ele estava lutando contra o inimigo errado. E a Bíblia vai nos dizer lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta são contra principados e potestades do ar que operam nas regiões celestiais. E chamando você para esse ponto, eu quero te contar uma história, um testemunho do que eu vivi hoje. Hoje de manhã, nós tivemos uma manhã muito difícil com a minha filha de 2 anos. E eu sei, ela tá passando pela fase dos 2 anos e eu gosto de estudar sobre isso, de desenvolvimento da criança, como funciona a cabeça da criança. Eu sigo perfis de pessoas que falam sobre isso, porque eu gosto de me manter informada daquilo que tá acontecendo na minha vida, daquilo que tá acontecendo na minha casa. E nessa fase que eu estou passando agora, eu tenho uma filha de 8 anos, Laura, e tenho uma filha de 2 anos. Então eu quero ficar inteirada daquilo que tá acontecendo, né? Para que eu possa lidar com as dificuldades do tempo e da estação que eu tô vivendo. E não apenas querer fugir dela. Então, eu vou buscar informação para poder ajudar minha filha dentro daquilo que eu posso. E aquilo que eu não posso, o Pai Celestial é aquele que não falha. O Senhor é aquele que não falha. Então, na minha maternidade, eu costumo de fazer assim, né? Eu busco, eu me esforço, mas aonde a minha mão não alcança, a mão do Senhor alcança. E eu sei que ela tá passando por essa fase da adolescência do bebê. Eu não gosto de falar os terríveis 2 anos, porque as nossas palavras são sentenças. E eu declaro em nome de Jesus que essa não é a fase terrível. Se você tem uma criança de 2 anos na sua casa, não fique declarando que é uma fase terrível, que é isso, que é aquilo, palavras negativas, porque palavras são sentenças e o diabo, ele não perdoa, ele se aproveita de tudo. Então, hoje nós tivemos uma manhã difícil com ela aqui. E hoje eu tenho uma célula para liderar. Ontem eu soltei um vídeo aqui no canal, dando testemunho sobre os aprendizados que eu tive em 10 anos de casada. Ontem nós fizemos 10 anos de casada, eu e meu marido. E eu percebi, eu tenho orado, pedido ao Senhor clareza, discernimento espiritual. Eu quero que o Senhor me mostre o que há por trás das circunstâncias, o que há por trás das coisas.
E o Senhor tem me mostrado, né? O Senhor tem me mostrado, né? Ele tem falado na minha mente, Ele tem falado no meu espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele se comunica com o nosso espírito. Caminhão. E eu tenho buscado limpar, né? Limpar, purificar os canais por onde o Senhor fala com a gente, né? O Senhor fala com a gente na nossa mente, o Senhor fala com a gente no nosso espírito, o Senhor fala com a gente naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê. Então eu tenho buscado me purificar, né? Calar as outras vozes para poder ouvir a voz de Deus. E aí o que acontece? Eu percebi que de ontem para cá nós estamos vivendo um nível de guerra espiritual. E o Senhor me mostrou que aquela inquietação da minha filha mais nova não era normal. Perceba, eu sei que existe a fase dos 2 anos, que é onde a criança não consegue lidar com os novos aprendizados, são muitas informações, ela está descobrindo ali o mundo e ela quer explorar. Eu sei também que quando a criança não está com suas necessidades básicas bem atendidas, ela tende a se irritar com muito mais facilidade, como eu e você. Se a gente está com fome, se a gente está sentindo uma dor, se a gente está apertado para ir no banheiro, se a gente não dormiu direito, nosso corpo, os nossos neurônios, nosso sistema nervoso, ele tende a ter reações com relação a isso. Mas só que a minha filha estava bem assistida, ela não estava com sede, ela não estava com fome, ela dormiu muito bem, ela não estava na hora da soneca, enfim. Mas ela estava muito inquieta, e eu comecei a orar. E aquilo estava trazendo uma perturbação para minha mente, sabe? Quando a coisa vai, você se percebe ali naquela panela de pressão, que a qualquer momento você vai estourar. E eu escutava na minha mente, assim, nossa, que menina perturbada. Nossa, mas ela tá impossível. E essas flechas de pensamento, porque o diabo, ele traz muitas vezes pensamentos na sua mente, na primeira pessoa, pra você achar que é um pensamento seu. Ele vai dizer assim, nossa, eu acho que essa menina tá assim, assim, assim. Eu acho. Não, mas não é você. Esses pensamentos não são seus. E como que eu sei que não é meu? Porque eu conheço a palavra de Deus. Eu sei que palavras são sentenças. E que quando saem da nossa boca, elas viram sementes. E essas sementes, elas vão gerar frutos de acordo com aquilo que eu lancei. Eu determinei que, como mãe, eu não vou amaldiçoar as minhas filhas. Eu não vou liberar palavras de maldição sobre elas. E eu tava, assim, percebendo que poderia até ser simplesmente um ataque de birra, poderia ser alguma necessidade dela não atendida, mas com toda certeza o diabo estava usando aquela situação para perturbar a minha mente, para me incitar a liberar uma sentença de morte sobre a minha filha, para dizer que ela era infernal, para dizer que perturbação, que essa criança veio para trazer perturbação para minha vida e que não sei o que estava atrapalhando o projeto que Deus tinha para que eu faça hoje, porque hoje eu vou liderar uma célula. Então, liberar sentenças de que a minha filha estava atrapalhando o meu ministério, sabe? E eu comecei a perceber isso no espírito. E na minha mente eu comecei a dizer, eu não vou amaldiçoar a minha filha. A minha filha é uma bênção. Mas aquilo foi uma guerra entre carne e espírito. E aí o Senhor me lembrou da palavra que Ele me deu hoje de manhã no meu devocional. Que nós não devemos lutar contra o inimigo errado. A minha filha não é o meu inimigo. A minha família não é o que me atrapalha. O que é o meu inimigo é o diabo. E ele que está tentando me atrapalhar, ele está tentando me desconectar, me tirar do caminho do Senhor. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É ele que está tentando impedir de eu ser abençoada e de, através da minha vida, eu abençoar outras pessoas. Através do meu ministério, através da minha própria família, através da palavra que o Senhor colocou no meu coração, através desse vídeo, através do vídeo que eu postei ontem. Então, me veio uma indignação, eu fui começando a ficar estressada, e as coisas pra fazer, e ali daquele jeito, mas o Senhor abriu a minha visão, e eu falei assim, eu preciso ajudar minha filha, e eu preciso botar esse diabo pra correr, e ali eu comecei a repreender, né, eu tava muito nervosa, mas eu comecei a direcionar a minha raiva, a minha indignação pro diabo, porque ele sim é o nosso inimigo. E eu tô aqui nesse vídeo pra falar isso com você. Você precisa direcionar a sua raiva, a sua indignação pro diabo, que é o seu inimigo. Não são os seus filhos que são seu inimigo. Não é o seu marido que é o seu inimigo. Não é a sua vizinha que é a sua inimiga. Não é o seu patrão. Não é o seu cliente que é seu inimigo. O seu inimigo é o diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. E a Bíblia também diz que nós devemos nos sujeitar a Deus. E naquele momento ali, eu orei ao Senhor, fazendo as minhas coisas, né? Orei, Senhor, me perdoa porque eu que sou carnal. Senhor, me perdoa porque eu que tô irada. Senhor, me perdoa. Eu me arrependo diante de Ti. Agora me ajuda porque eu não quero permanecer assim. E ali o Senhor, depois de ter me submetido a Deus, chegou o momento de eu me levantar e expulsar o diabo. E aí eu comecei a repreender.
E falei em voz alta: todo espírito de inquietação, todo espírito de perturbação sai agora em nome de Jesus. E eu comecei a repreender: eu te repreendo, eu te repreendo. E nisso eu tava ali, tinha acabado de dar banho a Helena, tava ali arrumando ela, vestindo roupa, ajeitando o cabelo, e ela chorando muito. E ela, sabe, muito descontrolada, chorando e se irritando com muita facilidade, parecendo algumas vezes que estava sentindo alguma dor. Enfim, se a Bíblia diz que a nossa luta não são contra pessoas, mas a gente sabe que o diabo é oportunista, ele se aproveita de todas as situações para fazer o quê? Para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a nossa alegria, ele quer roubar a nossa paz, ele quer destruir a nossa vida, ele quer destruir a vida dos nossos filhos. O diabo não brinca. Então, sabendo disso, eu sei que ele estava se aproveitando daquela situação para fazer piorar tudo aquilo que já estava ruim, sabe? Para que eu viesse a desistir, né, do propósito que eu tenho de liderar a célula hoje, para que eu desistisse, para que eu ficasse com sentimento de culpa. Nossa, tá vendo, sou uma péssima mãe mesmo, olha o que eu tô pensando da minha filha, olha como eu não cuido direito dela e tal. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A culpa e a condenação não vêm do Espírito Santo, são mentiras de Satanás. Se você já se arrependeu, se você pediu perdão, se você confessou diante do Senhor a sua miséria, a sua falha, se o Senhor está ali tentando te corrigir, te mostrando o seu erro, e você continua endurecida, se você continua ali obstinada no erro, se você não continua ali obstinada no erro, se você reconhece diante do Senhor a sua miséria, a sua falha, o Senhor te perdoa. Você pede perdão e o Senhor te perdoa, pronto, tá perdoado. E aí agora chegou o momento de se levantar e expulsar todo espírito maligno que esteja querendo perturbar você, que esteja querendo perturbar os seus filhos, que estejam tentando roubar a sua paz. E foi isso que eu vi, que o Senhor me deu esse discernimento hoje pela manhã, que o diabo ele estava fazendo de todo jeito para que eu viesse perturbar a minha mente, usando as situações que estavam acontecendo aqui na minha casa para que eu viesse a desistir, porque o Senhor tem pessoas para abençoar hoje, através da minha vida. Aquilo que o Senhor derrama sobre mim, Ele quer derramar sobre outras pessoas. E o diabo, ele vai insistir para que a gente desista disso. Porque muitas vezes, quando nós fazemos algo para o Senhor, entenda que Davi, mais para trás, quando ele lutou contra o gigante Golias, ele estava indo apenas obedecer ao seu pai, para levar pão, leite e queijo para os seus irmãos na batalha e para o comandante do exército. Ele só estava indo obedecer uma ordem do pai. Ele não saiu com a intenção de fazer grandes feitos, mas ele foi obediente naquilo que foi pequeno, né? O pai mandou: vá levar alimento para seus irmãos e me dê notícias, me traga notícias de como anda a batalha. Davi simplesmente saiu para obedecer. Chegando lá, era uma porta imensa, né? Ele se deparou com aquele inimigo e foi através dali que tudo começou, né? Que Davi começou a ser abençoado, porque existia bênçãos, né? Que estava prometida para quem conseguisse matar aquele guerreiro, aquele inimigo. As bênçãos para quem conseguisse matar aquele inimigo era ficar isento de impostos, casar com a filha do rei. Então Davi, nossa, se tem essas recompensas, Davi ficou muito interessado na recompensa. Então, quando a gente vai servir ao Senhor, é justamente isso. Muitas vezes ele tem uma porta, não que a gente vá servir ao Senhor esperando para fazer uma barganha, né? Senhor, eu vou ali te obedecer, eu vou ali te servir, mas o Senhor em troca vai me dar isso. Não é que é isso. Mas é que porque o fruto da obediência é a bênção. Querendo ou não, se você obedece a Deus, você vai em algum momento receber o fruto da sua obediência. Então a gente não sabe o que é, mas com certeza o Senhor é aquele que recompensa aquele que o busca, sabe? Então é isso, esse vídeo foi pra te abrir os olhos, porque talvez você esteja enfurecida com seus filhos, com seu marido, com pessoas, e a nossa luta não é contra pessoas. E o Senhor falava comigo enquanto eu li essa situação de Saul, é que Saul, ele ficava em busca de pessoas que estivessem do lado dele, no sentido de que ele ficava seduzindo as pessoas, induzindo as pessoas para que tomassem ranço de Davi. E todo mundo que tinha um ranço de Davi, ele considerava amigo. E talvez você esteja vivendo justamente essa situação. Talvez você esteja destilando, talvez seu coração esteja muito cheio de amargura com relação a alguém. E você tá em busca de pessoas que aceitem beber dessa amargura que você tá derramando. E vamos supor que você tá chateada, você tá com raiva de alguém. E aí você fica só falando mal dessa pessoa. E você fica em busca de outras pessoas que carreguem a mesma raiva. O mesmo ranço, que hoje em dia, inveja, falta de perdão, amargura, é chamado de ranço. Mas é pecado, tá? É pecado, é falta de perdão, é uma inveja disfarçada, é uma amargura, né? É raiva, é ódio. E tudo isso é pecado. E se a gente fica disfarçando e só buscando pessoas pra ficar assinando embaixo dos nossos pecados, você não vai ser liberta.
Você precisa... a pessoa que corrigiu o rei Saul, falou, não, meu senhor, Davi é um homem fiel, Davi é um homem que se põe em frente às suas batalhas, ele não tá te traindo, ele não tá tentando te destruir. Saul matou essas pessoas, esse sacerdote. Mas a pessoa que falou que ia entregar Davi, o traidor, nas mãos dele, ele abraçou e ainda espiritualizou. Que Deus te abençoe. Quantas vezes você tá aí com raiva de alguém e quando você sabe que uma pessoa vai te corrigir, ou quando uma pessoa te corrige e fala que isso tá errado, você mata aquela pessoa do seu coração. E as pessoas que aceitam o seu veneno, as pessoas que passam a mão pela sua cabeça, as pessoas que ouvem a sua fofoca, que ouvem a sua amargura e que concordam com a sua falta de perdão, você abraça e ainda espiritualiza. Nossa, como essa pessoa é minha amiga, como essa pessoa tá do meu lado. Ela ouve a minha fofoca e fofoca junto comigo. Essa não é a pessoa que é sua amiga. Essa pessoa, ela tá caminhando pro inferno e ela tá querendo que você vá junto com ela. Precisamos aprender a levar o pecado mais a sério. E nós, enquanto amigos, né, enquanto amigas, nós não podemos ver que as pessoas ao nosso redor estão indo a passos largos para o inferno e ficar indiferente a isso, né? Não corrigir, não... Claro que com todo respeito, né? Com todo respeito, mas as pessoas precisam saber, né? As pessoas precisam ser corrigidas se nós amamos. E a gente não pode ficar com aquele receio, nossa, eu vou perder a amizade. A pessoa vai ficar chateada comigo. O que é que fulano vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou chato. Paciência, né? A gente não é nossa responsabilidade aquilo que as outras pessoas pensam de nós. Mas nós que conhecemos a verdade, precisamos libertar as pessoas, né? Através da verdade. A verdade liberta. A verdade, ela quebra cadeias. E às vezes a pessoa tá ali presa nessa bajulação, presa nesse sentimento de inveja, presa nessa amargura, por falta de pessoas que simplesmente têm a coragem de falar a verdade em amor para ela. Então, era isso. A minha oração é que, em nome de Jesus, o Senhor abra os nossos olhos, te abra os olhos e te dê discernimento espiritual sobre aquilo que está acontecendo na sua vida, aquilo que está te tirando a paz, aquilo que está tentando te roubar o sono, aquilo que está tentando roubar os seus filhos, roubar a sua alegria. Que o Senhor te traga discernimento espiritual e te ajude a lutar contra o inimigo certo. Que o Senhor te dê sabedoria e estratégia certa, que você não seja seduzida pelo veneno das outras pessoas, mas que você seja revestida do poder de Deus para liberar a palavra do Senhor e cooperar com a agir de Deus na vida das pessoas. Era isso o devocional de hoje. Espero que você tenha sido abençoado. E se você foi abençoada, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Toda semana eu vou estar trazendo aqui conteúdos para edificar a sua fé. Comenta aqui embaixo o que foi que Deus falou com você, se você já viveu alguma experiência assim, por quais temas você quer ver por aqui. E não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que esteja precisando de ouvir essa mensagem, tá? E eu vou te esperar no nosso próximo vídeo. Tchau!